Barra Web, a sua rádio digital. A partir de agora, aqui na sua rádio Barra Web, informação com credibilidade, de Barra de Santana para o mundo. Programa Barra é Notícia. Apresentação, Vadeilson Costa. No programa de hoje, para falar um pouco sobre a história de Barra de Santana, estamos recebendo Sebastião Gonçalves da Silva, mais conhecido como Tantão, ou Tantão Gonçalves, historiador, professor de História. Tantão também foi vereador em Barra de Santana no período, por 2 mandatos. O período de 2000 a 2004 e de 2005 a 2008. Filho de seu nonô e de Dona Olívia, de saudosa memória, ali do sítio Rosa Branca. Então, construiu toda a sua trajetória de Rosa Branca para o mundo. Foi aluno da rede municipal de Barra de Santana, na época ainda do Grande Buqueirão. Veio de bicicleta muitas vezes para a escola estadual, sempre lembro desse relato. Com um detalhe, vinha um 3 numa bicicleta, né, para estudar aqui em Barra de Santana. Além de historiador, hoje é agente que chama da Polícia Penal, né, do nosso município e, acima de tudo, um quadro de nossa terra. Um grande conhecedor sobre nossas origens, mas alguém que não apenas conhece, mas que está sempre estudando mais um pouco para descobrir um pouco mais. É uma alegria receber no programa de hoje, já dentro da programação aí, de aniversário da emancipação política do nosso município. Um prazer receber meu amigo historiador Tantão Gonçalves. Boa noite, Tantão. Boa noite, poeta. Boa noite a todos os web ouvintes da Barra Web. Esse canal que teve uma abertura importante, não só para as raízes de Barra de Santana, mas, sobretudo, para deixar esse marco e contribuição. Tá. Esse marco e contribuição para a história do nosso município, né? É uma honra estar novamente aqui para falarmos sobre a emancipação política de Barra de Santana e dizer também que é uma honra que eu estive aqui em alguns momentos importantes, inclusive na instalação da Barra Web, porque é um projeto muito importante para a divulgação não somente da cidade, mas também da cultura de Barra de Santana e de toda a nossa história de forma digitalizada, né? Porque hoje tudo que a gente compartilha e vive e discute está nas mídias sociais, e esse canal é uma porta de divulgação de Barra de Santana. E parabéns você e Duda pela iniciativa e por seus timoneiros na condução da Barra Web. Tantão, uma alegria recebê-lo aqui, dizer que assim, todo convite que se fizer a você se faz justo. Você tem participação efetiva na história de Barra de Santana, além de ser um grande pesquisador sobre o passado. Você tem participação na construção do hino do nosso município, teve participação efetiva na fundação de Barra de Santana, né? Participou da fundação do nosso município, o primeiro mandato do então prefeito Oscar Ferreira de Melo Sobrinho. Teve participação efetiva na formatação da educação do nosso município, na criação das leis, e além de ter sido legislador, concorreu nas últimas eleições ao cargo de vice-prefeito, juntamente com o Paulinho do sindicato. Então, você tem uma história umbilical muito forte com Barra de Santana, e, acima de tudo, quando nós convidamos você para os diversos momentos, é porque nós sabemos que você valoriza as coisas da nossa terra. Você sempre foi uma pessoa muito equilibrada, que se manteve sempre dentro das suas convicções, mas sempre com muito equilíbrio, de forma muito respeitosa, respeitando a história e ajudando a construir e fazer a história do nosso município. É isso, agradeço pelas palavras e vamos fazer alguns recortes. O historiador, ele sempre trabalha com recortes, né? E, principalmente, os historiadores que trabalham com história oral, que é uma das correntes que eu estudei quando fiz o curso de História. Barra de Santana ela é privilegiada. Eu acredito que um dos mais antigos professores de História que teve a formação do curso de História, não pela idade, mas pelos estudos, né? O professor Silvio Gonçalves, meu primo. Grande talento de Barra de Santana. Ele é uma pessoa que primeiro estudou História
dos que eu lembre aqui, mas tem a professora Gláucia Freire, tem o professor Joab da Rosa Branca, tem o professor Daci, irmão de Davi Abílio, ou seja, vários outros professores de história, mas que também são aqui de Barra de Santana, e alguns professores de geografia que também trabalham com história, né? E a gente poderia elencar vários, né? A gente tem, graças a Deus, alguns estudiosos sobre Barra de Santana. E aí a gente queria fazer um recorte, um breve recorte, iniciando com a luta que foi para emancipar, primeiro por um plebiscito para escolher se seria município ou não. E ali por volta do início dos anos 90, né, e aí, em saudosa memória, fazer uma homenagem a seu Vital Arruda, né, que foi um dos timoneiros na busca pela emancipação política de Barra de Santana. Ela havia sido sede por alguns dias do município de Cabaceiras, naquele evento das quebras, da revolta dos quebra-quilos, que houve também uma revolta em vulto daquilo ali, em torno da questão do registro de nascimento. Então, os cartórios passaram a ser um alvo naquele contexto, e aí Barra de Santana meio que vivenciou essa experiência de ser uma sede de município. Mas aí, daquele tempo para cá, que a gente já tinha feito um recorte em outro momento, aí a gente teve, no início da década de 90 do século passado, do século XX, começou-se a discutir a emancipação política de alguns municípios. E aí o primeiro passo era o sim ou não, que naquele contexto as lideranças políticas, a região de Mororó, liderada pelo seu Demóstenes Belo, que era vereador de Boqueirão, que era vereador desde 72 em Boqueirão, né, e tinha essa defesa de Mororó como sede do município. E por cá, né, tinha a liderança do vereador Vital Costa, que era então vereador de Boqueirão, do vereador e da família de seu Vital Arruda, principalmente, seu Vital Arruda, que não tinha mandato naquele contexto, mas tinha um grande interesse para que Barra fosse emancipada, né, no então distrito de Bodó-Congó. Né, e por que Bodó-Congó? Quando houve a emancipação do distrito de Cornoió, que era o nome de Boqueirão, né, era um nome estranho, mas era Cornoió, aí depois mudou para Boqueirão, porque é onde o rio estreita. Fica o termo de Boqueirão, foi em homenagem àquele estreito do rio, que posteriormente, né, no final dos anos 50, no início dos anos 50, final dos anos 40, foi construída a barragem de Boqueirão, que foi aquele contexto que também iniciou-se a construção da barragem de Curimatães, que inclusive a professora Patrícia Veloso fez um trabalho, um estudo sobre aquele momento da construção da barragem de Curimatães, que ali iria, de certa forma, inundar no projeto inicial essa área aqui do distrito de Bodó-Congó, de hoje Barra de Santana. E entre 54 e 53, aliás, entre 53 e 54, a obra parou, né? E aí o sonho da construção da cidade lá em Curimatã, ela foi parada, né? Que em fazer um pequeno recorte na história, na nossa história, na história do Brasil, né? Muita gente diz que o período militar foi um período de muita moralidade, e na verdade foi marcado por um período de corrupção, né? E a barragem de Curimatã, ela parou exatamente por falta de verbas, mas também verbas desviadas pela corrupção. Então, que nessa época as medidas de fiscalização estão muito restritas nesse caso, né? Muito restritas, muito frágeis. Então, a corrupção, ela não é um contexto contemporâneo da nova república, né? Naquele contexto também havia corrupção, né? E aí a fiscalização e a transparência nas execuções é que não eram tão fáceis de ser investigadas, de ser denunciadas, quanto são hoje. Mas aí, naquele contexto, que era o contexto talvez que a cidade iria ter uma sua instalação, ela parou na construção de Curimatães. O projeto parou, então, no início da década de 90, ressurge um movimento em toda a Paraíba, e aí foram 51 distritos, lutaram pela sua emancipação. O distrito de Alcantil, aqui no município de Boqueirão, para a gente ficar mais próximo,
o distrito de Riacho de Santo Antônio e de Caturité e Barra de Santana, que era Bodocongó. Então, esses 4 distritos fizeram seu plebiscito e o sim prevaleceu, no caso de Barra de Santana e dos outros demais, sendo concretizado através de uma lei estadual que foi promulgada, assinada pelo então governador Cícero Lucena. Cícero Lucena era o vice-governador de Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima saiu para ser candidato, se afastou, na verdade, em março, para ser candidato a senador da República pelo estado da Paraíba, e Cícero Lucena, após o resultado do plebiscito, elaborou a lei, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou e ele promulgou a lei que criou o município de Barra de Santana. Aí, assim, eu acredito que era para ter sido avaliado também, no plebiscito de 93, se a população queria que fosse o nome de Barra ou Bodocongó, né? Não foi essa discussão, essa elaboração do nome de Barra de Santana foi, inclusive, teve uma discussão na época, eu me recordo, eu era estudante aqui da escola estadual, que na época não era escola estadual, era a Escola Cenecista de Bodocongó. E, fazendo um recorte novamente, né, a gente tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que era da então professora Dona Augusta, né, quem os mais idosos de Barra de Santana, não estudou com Dona Augusta e não assistiu às aulas de Educação Moral e Cívica, né, que a gente tinha que cantar o hino da Escola Cenecista. Né. Aí, tinha o hino da escola. Tinha o hino da Escola Cenecista e a gente cantava esse hino nas sextas-feiras, que era a aula de Educação Moral e Cívica. Kerler era um aluno que gostava de cantar o hino, viu? O meu amigo Kerler lá de Barriguda. Vai aqui é o meu abraço. Então, a gente tinha no contexto da escola Cenecista de Bodocongó, que era daqui, e o nome era dado da escola Cenecista exatamente à comunidade, ao distrito de Bodocongó. E aí, na elaboração do projeto de lei, houve, inclusive, uma discussão, porque a Santana do padre Biapina, que foi o pároco, ele era um devoto de Santa Ana. Aí lá em Itabaiana, quando criou a cidade, ele fundou a igreja, botou o nome da igreja de Santa Ana também lá em Itabaiana. Aqui em Barra no então distrito de Bodocongó também se homenageou a santa devota dele. E esse Santa Ana tinha 2 N's. Então, houve uma discussão se era Santana com N ou era Santana com 2 N na elaboração da lei de criação do município de Barra de Santana. Em resumo, quando a gente foi instalar o município em 97, ainda tinha essa dúvida se a gente ia usar o nome com 2 N's ou com N. E aí, mais na frente aqui, a gente conta qual foi a decisão. Mas aí, na elaboração da lei, em alguns textos, vinha Barra de Santana com 2 N, que era, inclusive, foi a proposta que o seu Vitor Arruda imaginou, né, com 2 N's para homenagear a Santana, e, posteriormente, se deixou Barra de Santana com um N só. Muito bem, está por aqui nos acompanhando, então, Paulo Medeiros. Paulinho Medeiros, abraço ao amigo, companheiro Tantão Gonçalves, Patrícia Moura, Patrícia de Pedro Hipólito de Paraibinha, Valéria Barreto, aqui da família de seu Bill, Espelhinho, Maria de Lourdes, mandando um grande abraço para Tantão, diz que admira muito você, Terezinha Pereira, muito bom ver essa retrospectiva da história de Barra de Santana, saudades, Antônio Carlos também está por aqui nos acompanhando, quem mandou o recado não deu tempo de ler, manda de novo daqui a pouco, a gente vai lendo e vai encontrando aqui o seu recado, para a gente ir passando para o nosso amigo Tantão. Tantão, nessa linha de recortes, eu queria só voltar aqui para o alicerce da nossa história, para a origem primitiva de Barra de Santana. O que se tem de fato, o que é especulação, o que se considera uma especulação forte, porque tem realmente probabilidade para isso, e o que é fato realmente com relação à origem primitiva do nosso município? Assim, não dá para você dizer o que é primitivo num recorte histórico, né? Porque, na verdade, eu acredito também que a história você não constrói uma história, você constrói uma versão que para você pode ser verdadeira e para outro você acaba inventando um monte de mentira aí, ou está viajando, né, na maionese,
como as pessoas popularmente chamam. Mas, na verdade, a gente tem um recorte histórico que traz a nossa origem. Por exemplo, aquela data de 1872, se não me foge a memória, lá na Pedra do Altar. 1769, que foi a segunda expedição de Teodósio de Oliveira Leite. Então, ele passou por ali, num determinado contexto, que alguém deixou aquele marco. A gente tem as pinturas rupestres que tratam dos primeiros habitantes, que, infelizmente, a gente vê hoje na população de Barra de Santana, pouca gente, ou quase ninguém, que se diz, eu sou de origem indígena. Porque a gente não... Ou até dizer, não, eu sou de origem cabocla, né? Da junção já do branco com o índio, do branco com o negro, dos primeiros habitantes. Então, para a nossa história mais recente, assim, ela foi fortalecida pela localização, como a gente disse lá no hino. Por quê? Porque a maioria dos transportes de mercadoria, no final dos anos... Aliás, no início dos anos 20, do século XX, e até por volta de 700, 800, por aí, era feita em lombo de animal, né? E Barra de Santana, de certa forma, era um interposto comercial com a cidade de Pernambuco. Alguém sairia de Casinhas, ou de Vertente, ou de Goiânia, onde se pegava farinha, os jumentos carregados de farinhas, e ia em direção ao sertão. E vinha, geralmente, por estradas que vinham ao longo do rio. Então, Barra de Santana era um interposto para você parar e descansar os burros no final da tarde, início de noite. Daí justifica, Dantão, a palavra localização do hino, ela é muito forte nesse caso. Barra de Santana ela sempre teve essa característica. Essa localização privilegiada. Que hoje estamos às margens da BR-104, né? E posteriormente a gente foi, inicialmente com a estrada de terra, na década de 40 para 50 foi feita uma estrada de terra, que se deslocava, que já ligava a cidade de Caruaru a Campina Grande, que com a emancipação de Campina Grande tinha a estrada antiga, que passava ali naquela ponta antiga que existia em Catolé, na ponte que tem paralela à BR-104 aqui da pista antiga. Eu até conversando outro dia, aí eu publiquei uma parte de uma foto da ponte caindo. Disse que essa ponte caindo é onde? De Barra de Santana, é porque ali era a estrada antiga. E era a ponte da estrada antiga. Então, na década de 50, foi feita, de 50 para 60, foi feita a BR-104, e aí Barra de Santana foi privilegiada novamente, porque ficou nesse interposto comercial. E por essa localização, a gente poderia hoje ter uma cidade com maior pujança econômica, se tivéssemos voltado para o comércio com a dedicação que hoje tem. E é um recorte mais recente, mas a gente teve sempre essa localização privilegiada que poderia ter sido voltada para o comércio. Mas aí a gente vai fazer um recorte um pouco mais anterior para falar sobre a emancipação política. Então, com a confecção da lei que emancipou o município, aí veio a eleição, a lei foi de 1994, veio a eleição em 1996, e eu tive o privilégio de ser candidato. Eu era o segundo candidato mais novo, né? Era muito novo, na eleição de 96, e nós disputávamos a juventude, eu e a candidata Patrícia Arruda, né? Que era, os candidatos eram Dr. Oscar Ferreira de Melo Sobrinho e Manuelzinho Andrade, que era o candidato a vice, de Dr. Oscar, e Vitor Arruda, seu Vitor Arruda, candidato contra e o vice com seu Bilde Dezinho, lá de Mororó. Né? Foram os primeiros candidatos de Barra de Santana. E naquela eleição, que era o PMDB de Vitor Arruda contra o PSDB, que era ligado ao prefeito de Boqueirão, João Fernandes. E naquele contexto eu fui convidado para ser candidato, porque a gente tinha ainda da disputa que veio da emancipação política, né? A gente tinha imaginado um grupo, Antônio Padre, seu Demóstenes, a ex-vereadora Luzinete, professora Luzinete, e Antônio Araújo. Criou-se o PP. Antônio Araújo fazia parte também. Não, o PPB, que era Partido Progressista Brasileiro. O antigo PPB, e se criou, e o PPB se juntou com o PSDB e elegeu Dr. Oscar, né? Candidato a prefeito, que inicialmente a gente tinha pensado em lançar a candidatura de seu Demóstenes como vice de Dr. Oscar, mas aí o grupo ligado do PSDB, que inclusive era de seu Vital Costa, né, indicaram o candidato Manuelzinho Andrade como vice de Dr. Oscar. Foi uma bandeira muito forte levantada na época
Por Antônio Aquino, né? Foi, Antônio Aquino também veio lá de Santana com... Antônio Aquino não não concordava com a eleição de seu Demóstenes. É verdade. E aí foi uma eleição muito interessante, porque a gente estava iniciando o município. A gente tinha participado, eu pouco participei, mas mais como espectador, no período do plebiscito para a emancipação, mas a gente estava participando da primeira eleição como candidato a vereador. Eu nunca tinha falado no microfone e foi uma experiência muito engraçada, né? Para não dizer cômica. Inicialmente eu não queria ser candidato, aliás, eu não tinha interesse em ser candidato, porque eu era do movimento estudantil. Na época que emancipou-se a escola estadual, porque a escola estadual era a escola cenecista de Bodocongó. E houve uma luta grande para que ela se tornasse uma escola estadual, porque a gente pagava a escola cenecista. A escola cenecista é a escola paga. Uns tinham bolsas, outros não tinham, outros pagavam para estudar. E aí, no município pobre e rural, pouca gente já não tinha muito acesso à educação, e uma educação paga era mais difícil ainda. Então, uma boa parte das bolsas era paga pela Prefeitura de Boqueirão, à época, né? E aí houve-se um trabalho para emancipar, para estadualizar a escola cenecista de Bodocongó. Eu estava no contexto da escola, e ela foi emancipada, estadualizada, né? E aí foi quando foi estadualizada com o nome Escola Estadual Almirante Antônio Heráclito do Rego, que era uma homenagem a um familiar do então ex-prefeito de Boqueirão, o Ernesto Heráclito do Rego. Se não me foge a memória, acho que irmão, ou era um parente de primeiro grau. E naquele contexto, a gente participou de um movimento estudantil na escola para a gente defender a emancipação política da escola. E foi aí que a gente começou a participar politicamente. Num determinado dia, eu fui convidado para me filiar num partido, e aí para participar dessa eleição. Eu vim votar na convenção, que foi ali no posto de saúde, antigo posto de saúde onde hoje é o SAMU, né? E foi muito engraçado. Quando eu cheguei para votar, que eu era da comissão que escolheria, né? Convencional, aí estava meu nome na parede, mas eu não quero ser candidato a vereador, não. Isso aí, um dos líderes do partido disse, não, seu nome está ali só para constar, né? E quando foi do primeiro comício, aí chega o seu Vital Costa e a Gemila lá em casa, tem um comício hoje no Mororó. Eu disse, eu vou ver o que lá, homem, que eu não sou candidato. Eu disse, tu é candidato, teu nome está lá. Aí eu disse, eu vou entrar em casa e dizer à mamãe que eu vou ser candidato, né? Aí foi muito engraçado. Isso, no período da eleição, eu fui dizer em casa que eu era candidato, a mamãe e ao papai. Foi muito engraçada a situação. Aí fui para Mororó fazer esse comício. Eu sei que, para resumir a história, quando iniciou o comício, eu estava já caindo em cima do carro, porque eu estava tentando ouvir o que é que eu estava falando, né? E foi em cima de um caminhão, esse primeiro comício da gente lá, e eu disse, rapaz, esse negócio não dá para mim, não. Mas, assim, como eu estava naquele contexto, eu tive a honra de participar da primeira eleição, e aí você aprende a lidar com várias outras questões que vai surgindo. No final da eleição, a candidatura de Oscar ganhou, foi a vitoriosa, foi implantar o município, né? E a implantação do município de Barra de Santana foi uma coisa, assim, não somente de Barra, mas dos municípios que foram criados, não tinha infraestrutura, não tinha prefeitura, não tinha papel, não tinha nada, né? E eu me recordo bem que o doutor Oscar gostava de usar aquela música, né? Na minha casa não tinha nada, não tinha, né? Aquela, eu esqueci o nome da música, depois a gente lembra aí a letra. E, assim, então foi implantar o município do nada, né? Assim, algumas cidades, por exemplo, São Domingos do Cariri, o prefeito ganhou a eleição, o prefeito perdeu a sede do município, aí ele construiu 4 escolas novas, construiu o prédio da prefeitura. Quando o prefeito entrou, estava toda a estrutura pronta, né? Praticamente não tinha o que fazer. E Boqueirão, que São Domingos dividiu de Cabaceiras, São Domingos do Cariri. E Boqueirão dividiu em quatro municípios. Então, a prefeitura de Boqueirão nem construiu, só tinha somente a escola. O Laura Barbosa, uma escola lá que era do mesmo modelo, uma escola em Alcantil, em Caturité, outra em Riacho de Santo Antônio, e Barra de Santana só tinha a escola
onde hoje é o Laura Barbosa, para funcionar como sede do município. Que era Então, a creche Otávio Teodório. e vizinho a creche Otávio Teodoro de Amorim, Isso. que foi construída na gestão de João Paulo. De João Paulo. E João Fernandes, que construiu o Laura então, Barbosa. Laura Barbosa. Então, a implantação do município de Barra de Santana, nesse contexto, ela foi complicada porque não tinha nada, né? Você tinha o primeiro mês para gerir, até o dia 10 não entrava recurso, né? Porque não tinha gestão anterior. Então, você teve que implantar o município praticamente do nada. E aí a gente tinha muitos desafios. Desafios na área da saúde, um alto índice de mortalidade infantil, um alto índice de analfabetismo, basicamente nada de infraestrutura. Então, você iniciar um município sem infraestrutura é muito complicado. E aí a gente teria que analisar cada pasta para ver como é que iria funcionar o município. Então, para a gente entender algumas questões com relação à geografia do município. Barra de Santana, em termos territoriais, ficou muito maior do que os outros municípios. Por que Mororó não se emancipou? Houve duas questões peculiares no município nessa emancipação, né? Dois pontos específicos, eu vou citar dois exemplos, porque para a gente entender melhor. Por exemplo, o que aconteceu com o Riacho de Santo Antônio? Aí você diz, não, o Riacho de Santo Antônio tinha 1.300 habitantes. E por que emancipou-se? Porque na geografia, na divisão que foi feita para o plebiscito, Canudos entrou para Riacho de Santo Antônio. Só que com a emancipação, Canudos não aceitou ficar na parte Permaneceu Boqueirão. de Riacho de Santo Antônio, aí permaneceu ligado a Boqueirão. Então, a população ficou menor. No caso de Barra de Santana, inicialmente se pleiteava também emancipar Mororó, que era uma luta de Seu Demóstenes, que era o desejo de Antônio Aquino também, que era as lideranças políticas daquela região. E eu lembro mais com clareza a defesa de Demóstenes, porque eu conversei isso algumas vezes com Luz Neto, com a professora Luz Neto na época, que tinha esse desejo de emancipar Mororó. Mororó tinha uma infraestrutura grande, era pujante em relação à economia, ao desenvolvimento, tinha uma bacia leiteira espetacular. Por que Mororó? Porque Mororó era o que compreendia do posto para baixo. A divisão era BR-104 e para baixo era do rio, do lado esquerdo do rio, né? No sentido da praia, né? E era a região de Mororó uma bacia leiteira grande, então tinha condições econômicas de emancipação, mas aí faltou um pouco também de organização das lideranças políticas para pleitearem a emancipação política de Mororó naquele contexto. E, de certa forma, também seu Vital tinha interesse que Barra passasse, que o distrito de Bodocongó passasse para essa cidade. E com a população de Mororó, na época, a gente chegou a ter mais de 5 mil habitantes. Era 4 mil, se não me recordo a memória, era quase 5 mil habitantes. Depois da emancipação aumentou, porque foi acomodando, porque houve também uma discussão naquele contexto, e eu me lembro muito bem que a divisão seria Sede Nas Pereira. A Sede Nas Pereira ficaria para o Cantil. Aí, quando se emancipou, a divisão passou a ser o Riacho Grande, que faz a fronteira, que vem de Riacho Santo Antônio até ali a altura do altar, que na primeira divisão, a ideia que se tinha era que Sede Nas Pereira ficaria para Alcantil, mas aí ficava muito mais próximo da sede de Barra. E aí, nesse contexto, Alcantil perdeu essa população, e a gente aumentou. A gente, Barra de Santana, né? É tanto que, quando foi nos primeiros anos da gestão de Alcantil com o prefeito Dunga Júnior, e aqui em Barra com o doutor Oscar, se travou uma discussão muito grande de quem era, ou de quem pertencia à Pedra do Altar. E a gente, no São João, que foi idealizado pelo prefeito de Alcantil, ele botou uma propaganda dizendo que a Pedra do Altar era de Alcantil. E aí a gente pegou, inclusive eu e o doutor Oscar, fomos caminhando da ponte ali, depois de Pedra d'Água, até a desembocadura do Riacho Grande, depois da Pedra do Altar. Fotografamos, mandando o vídeo para o governo do Estado, fizemos uma documentação provando que a Pedra do Altar era de Barra de Santana, e aí
dissipou-se a dúvida que tinha em torno de quem pertenceria à Pedra do Altar, que naquele contexto quase ninguém conhecia. A gente tinha feito um trabalho no final de 95 para 96, aliás, foi de 96 para 97, de catalogação dos sítios arqueológicos de Barra de Santana. Nós tínhamos catalogados 53 sítios arqueológicos, com pinturas rupestres, com a parte da cerâmica, a exemplo lá que tem na Lagoa das Cabaças, no portal que tem de Santana para... Depois de Santana, já chegando no Purão, né? Ali tem umas pinturas rupestres também, e alguns cemitérios indígenas que a gente tinha identificado e feito um relato, isso foi numa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, todo esse levantamento que a gente tinha feito mostrava que a Pedra do Altar pertencia à Barra de Santana. E aí facilitou para a gente, naquele contexto, provar que realmente a Pedra do Altar era de Barra de Santana. E aí a gente conseguiu ganhar essa parte do território. Talvez por isso, eu acredito que a Barra de Santana, a população de Barra de Santana ficou muito grande para administrar com o mesmo recurso que tinha o Cantil, que tinha Riacho Santo Antônio, que tinha Caturité, com a população bem menor, com a mesma margem de recursos que veio para a Barra. Nesse contexto, a gente percebe que Barra de Santana teve uma certa dificuldade para você avançar, mas o progresso que foi, e as conquistas que foram tendo posterior a isso, foi muito importante. Quando, em 97, já na implantação do município, se criou o Fundeb, aliás, o Fundef na época, né? Que era o Fundo de Valorização e Desenvolvimento da Educação Fundamental, do Ensino Fundamental, que houve, em 94, a elaboração da lei das diretrizes básicas da educação básica, e naquele contexto se criou esse Fundo de Manutenção da Educação, que aí Barra de Santana levou vantagem, porque a gente tinha uma população educacional bem grande. Nós chegamos a ter, no final dos anos 90, né, entre 96 e 98, eu fazia parte da Secretaria de Educação, então a gente tinha 3.800 alunos. Né? Era uma população. A gente tinha muitos alunos que vinham de Gado Bravo, porque aqui tinha o ensino médio no município, e tinha a escola normal, que vários professores da rede municipal foram formados na Escola Normal de Barra de Santana. Né? E então, quando da divisão e quando da criação da lei que criou o Fundef, né, que agora é Fundeb, mas na época era Fundef, ela favoreceu Barra de Santana pela população que tinha. Porque o recurso vinha por aluno. Por aluno. Lembrando, né, que realmente quem trouxe o Dr. Oscar para a Barra para ser médico em 82 foi o seu Vitor Arruda. O comentário que ela falava era sobre isso, não sei a sequência do comentário. E assim, que Deus possa receber lá no descanso eterno. O seu Vitor foi um homem que lutou incansavelmente por Barra de Santana. Eu estava me recordando também que a gente estava junto na fundação do sindicato de Barra de Santana, que foi lá onde hoje funciona a prefeitura, que o seu Vitor Arruda cedeu espaço para que fosse implantado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, a gente participou de muitos momentos de Barra de Santana, mas aí voltando para a questão... Deixa eu só fazer o comentário aqui, Tatão, por favor, se me cede o parênteses. Emília Arruda, mas quem trouxe o Dr. Oscar para trabalhar como médico em Barra de Santana foi o homem que mais lutou pela emancipação política de Barra. Nenhum outro político soube levar nenhuma documentação para João Pessoa. O Dr. Oscar foi um esperto, a esposa dele foi quem governou. Desculpa o desabafo, Vadailson, tenho grande admiração por você. Papai também lutou pela emancipação de Alcantil, Riacho Santo Antônio e Caturité. Parabéns, Tantão, pela palestra, portanto, a registrar aí o comentário de Emília Arruda, filha de Vitor Arruda, dos grandes baluartes da emancipação de Barra de Santana. Em saudosa memória, outro dia eu estava na casa dele, né, conversando com Dona Lia, né? E assim, no contexto em que eles disputavam a prefeitura, no contexto de Boqueirão, era muito difícil você ganhar uma eleição naquele contexto que você contava os votos de papel. Hoje se reclama com eleição eletrônica, mas eu vejo que ela é muito mais segura. Né? E na eleição de 96, eu cheguei a presenciar, no contexto, como se fazia a manipulação dos votos, da contagem dos votos. E eu lembro que uma eleição anterior, né, na eleição que foi eleito João Fernandes,
um colega, então vereador Agemiro Azevedo, ele foi dormir eleito e no outro dia tinha perdido a eleição. Né? Com um detalhe, ele perdeu pelo empate e não votou, não é? Foi, perdeu pelo empate, ele estava eleito. E ele nessa não, contagem ele de não voto, votou, Tantão. não votou. Ele teve um Ele problema. era candidato e não pôde votar. Ele teve um probleminha e chegou atrasado, não deu tempo de votar. Mas aí, assim, a história, ela tem essas questões, que às vezes ela pune quem tanto lutou e às vezes favorece a quem lutou menos. Né? E isso é um contexto que a história reserva esses fatos para quem participou tanto de política como até às vezes da história na luta para a emancipação dos municípios. E realmente o seu Vital lutou pela emancipação de todos esses municípios, ele quem juntava assinaturas e quem colhia as assinaturas. Mas voltando aqui para a implantação de Barra de Santana. O que acontece? A gente tinha, naquele contexto do início da gestão, uma escola normal, que foi criada em Barra de Santana, e ela foi importante porque ela formou vários professores, que quando teve o primeiro concurso, a maioria dos professores que entraram no concurso, que hoje são pós-graduados, eles eram professores daquela escola que veio de Barra de Santana. Então, o curso técnico, a formação técnica, para um município pequeno, ela é fundamental. Ela é fundamental se ela traz uma formação para a área educacional, mas ela é também fundamental se a gente voltasse um pouco da educação municipal para a formação técnica de profissionais, por exemplo, na produção do leite, na produção agrícola, na melhoria das técnicas agrícolas. Então, a gente pensar, e esse pensamento de criar uma escola técnica, ela surgiu quando foi criado Boqueirão, a Escola Técnica Rural do Boqueirão, na época do então prefeito João Fernandes. Então, é o famoso colégio agrícola, né? Colégio Agrícola do Boqueirão. Então, esse pensamento técnico ele é importante porque aqui para a Barra, principalmente, ele nos trouxe, nos deu vários filhos que se tornaram professores da rede municipal. Hoje a maioria tem a graduação em pedagogia. E aí, quando falou a professora Maria de Emmanuel, que foi homenageada anterior à minha fala, a gente lutou, inicialmente, em 98, eu fui para a Secretaria da Educação. E aí eu participei em João Pessoa de uma reunião que tinha a implantação da escola do Logos, que era um curso técnico que alguns professores tinham, e a gente tinha diagnosticado em 98 que a maioria dos professores da rede municipal, eles ensinavam a quarta série com a quarta série. A gente sabe que a quarta série primária, ensinada na década de 60 e 70, e até nos anos 80, ela tinha uma formação muito mais ampla, muito mais sólida. Os professores eles tinham uma forma didática, vamos falar nesse contexto, de ensinar com muito mais... Havia um respeito muito grande à figura do professor. Não havia um retorno financeiro como ainda hoje não há. O professor é muito mal remunerado, por isso eu acho que, inclusive, o professor, o médico, o advogado, o dentista, o enfermeiro, os profissionais, os jornalistas, né? Os profissionais das áreas com curso superior, eles tinham que ter um salário mais ou menos equiparados. O médico ganha 10 mil, é importantíssima a figura do médico. Mas a do professor é tão importante quanto. Ele é quem forma o médico. E aí você fica vendo, numa disparidade de salários, um médico, nada contra a medicina, eu acho é fundamental. Mas um médico ganhar 10 mil, o professor ganhar 3, 4. Né? Com a mesma formação, com a carga de estudos muito grande, porque para você formar um professor, a formação de um professor não é... Ele terminou pedagogia, ele terminou geografia, ele terminou história, está pronto, está não. O professor ele tem que estar estudando todo dia. Se especializar. Ele tem que estar se reinventando a cada dia, a cada aula, a cada momento. O professor tem que estar se reinventando. E com com a pandemia que teve agora, aí é que a carga de trabalho do professor, ela se estende para dentro da casa dele, que às vezes vai até... É verdade. Estender ao longo da noite, as madrugadas, para elaborar uma aula. E aprender para ensinar. Então, na verdade, assim, voltando só a esse recorte, foi importante naquele contexto a gente ter uma escola normal, como foi também naquele contexto a gente implantar uma escola, o Logos, para formar 104 professores com o Logos. Eu tive a honra de participar daquela formação.
eu lembro que teve uma reunião que o doutor Oscar foi contra a gente implantar o Logos, depois que veio o resultado, aí ele apoiou a ideia, na época a professora Joana também apoiou a ideia, e a gente passou um certo tempo até formar os primeiros alunos com Logos. E de saudosa memória, eu tive uma reunião com o professor Itam Pereira, em Campina, que a gente queria implantar uma extensão dos cursos da UEPB. Ele era reitor da UFPB e depois, posteriormente, ele foi secretário de Educação de Campina. Ele chamava comigo menino. Menino, aí, disse, professor, aí a professora Joana também teve uma importantíssima participação para que fosse implantado a pedagogia em serviço. Foi criado essa pedagogia em serviço na UEPB, e aí a gente conseguiu trazer experimental para a Barra de Santana, e a gente conseguiu implantar 50 vagas para a Barra de Santana. E a gente formou 50 professores, no primeiro momento, com o curso superior em serviço, que foi a pedagogia em serviço, que aí formou e eu, em nome de todas elas, homenageei aqui a professora Maria Emmanuel, mas várias outras professoras, quase que em sua totalidade, tiveram a oportunidade de fazer a pedagogia em serviço em Barra. E como essa foi, então, uma cooperação importante para a carreira desses professores, né? E principalmente para a qualidade do ensino de Barra de Santana. A gente tem um ensino de qualidade em Barra de Santana por vários professores que tiveram essa formação do Logos, essa formação do ensino superior e depois de uma pós-graduação já bem mais recente. Mas aí, assim, nesse contexto, nesse primeiro momento da emancipação política, da implantação do município, esses pontos, eu acho que ele foi fundamental para que a gente, mesmo com um percentual de recursos menor que as cidades vizinhas, a gente pudesse ter um crescimento maior, que foi a decisão tomada para que caminho o Barra iria seguir. E aí a gente teve essa formação dos professores, a gente tem um quadro de professor muito bom, eu tive a oportunidade de acompanhar a formação desses professores, porque eu fiquei como coordenador do curso de pedagogia em serviço aqui local, né? Eu só para lembrar, não sou tão velho assim não, é só porque eu tive a oportunidade um pouco cedo, né? Porque eu acabo às vezes esse cara é muito velho, né? Mas não, eu não sou muito Começou velho, muito jovem. Eu comecei muito jovem. Mas aí eu tive a honra, graças a Deus, de participar, primeiro dessa implantação na parte da educação, mas também nesse momento de implantação do município de Barra de Santana. E aí a gente tem que ser grato a quem deu a oportunidade, né? Por isso que eu externo a gratidão ao doutor Oscar e também a referência à professora Joana, a doutora Joana, né, que foi naquele contexto os que me deram a oportunidade de participar desse início da cidade, que a gente for fazer uma análise política e dar um outro programa para a gente discutir a evolução de Barra de Santana e a gente chegar até a Rádio Web, né? Mas assim, a gente, no início da implantação do município, ela foi determinante, esse caminho que Barra decidiu seguir, que foi priorizar a educação e também priorizar a saúde, que aí é um outro contexto que a gente pode analisar pontuadamente. Mas todas as decisões, e não somente eu que estudei História, mas também sou bacharel em Direito, e a gente vê que a gente pode, inclusive, discutir a elaboração das leis. Eu tive a honra de participar da elaboração do plano, a gente estava na Câmara, né, e do primeiro plano de carreira dos professores. E quando eu estava terminando o curso de História na UFPB, e depois foi transformado em UFCG, a professora Melânia, ela mandou eu, como trabalho da disciplina dela, elaborar um plano de carreira de professores. Porque eu ficava perguntando a ela, professora, como é um plano de carreira? Eu queria fazer. Só tinha uma cidade no município, na Paraíba, que tinha criado o próprio sistema municipal de educação. Então, a gente pegou o sistema que tinha eu estive até a cidade de Pilar, e a gente foi a segunda cidade da Paraíba a criar o próprio sistema municipal de ensino. Então, a gente criou um conselho municipal de ensino e municipalizou o ensino de Barra. Criou o sistema municipal de ensino, implantou o sistema municipal de ensino, e assim, o que foi bom é que, na verdade, as gestões que se seguiram de Manelzinho, de Manelzinho, depois de Joventino, manteve o município de Barra com o ensino municipalizado, né? E aí fortaleceu o que já tinha sido implantado, que foi esse amadurecimento que deu à educação. Ter seu sistema próprio, ter as suas leis, que aqui a gente tem um Conselho Municipal de Educação que dá esse suporte técnico, né, que é uma composição plural, né, de várias secretarias, mas que tem na sua
predominância, tanto a representação dos professores como da parte do executivo, mas que eles pensam, e que o Conselho pensa, e a professora Iones, que fez parte de tudo isso, graças a Deus, é hoje a secretária da Educação, que tem toda essa participação na formação do município, né? A professora Iones era professora desde o primeiro concurso, então ela tem esse conhecimento, e eu acredito que ela deve ter mantido, eu não tenho acompanhado as publicações recentes do Conselho Municipal da Educação, mas eu acredito que ele tem mantido esse foco no desenvolvimento da educação do município, que é muito bom. Eu sou um defensor de que as gestões públicas devem ser uma continuação do que é bom. Não é para ter ruptura, é para você continuar o que é bom, o que deu certo, e melhorar, é lógico, né? E aí, no que se melhora, você aperfeiçoa aquilo que vem dando certo no município. Dito isto, aí a gente pode fazer esse recorte aqui na educação, a gente pode voltar a discutir a questão da emancipação. Então, o programa está chegando ao final. Mas Araújo disse que teve o prazer fazer o regimento interno e a lei orgânica do município, juntamente com Antônio Aquino, com Agimiro, com Vital Costa, ele diz aqui, com muita gente aí participou. Portanto, são participações importantes na história. Sabe tudo e mais um pouco esse garoto. Parabéns, Tantão, que Deus o abençoe imensamente. Nossa amiga Nega Mel. Dá um abraço aqui para Vital Costa, para Maria do Carmo, minha mãe e meu pai que estão nos acompanhando. Um beijo no coração. Uma aula. A memória está uma riqueza. A sua história se cruza com a história da nossa cidade. Obrigado pelas lutas que você travou e venceu para hoje sermos Barra de Santana. Nosso reconhecimento a seu Vitor Arruda, nosso reconhecimento a todas as famílias da política de Barra de Santana. A gente cita aqui os grandes baluartes da política, né, Tantão? Demóstenes Belo Barbosa, Antônio Gomes de Aquino, Manuelzinho Andrade, Antônio Padre, Inácio de Bilil, né, naquele José contexto Araújo. lá. José Araújo foi um dos vereadores que eu tive o prazer de ser colega dele na Câmara. Legislar junto com ele, né? A gente teve alguns momentos, alguns vereadores que vieram de outros contextos. Por exemplo, Adelino Leal, que veio de Buqueirão, Sim. né, que tinha toda a tradição do pai. Aí você diz, mas ele não tinha raiz em Barra? Mas tem, a família da mãe dele era da região de Barriguda, né? Então ele tinha uma ligação. A gente não pode deixar de falar aqui, de lembrar da contribuição do vereador Celso Madeira, que é mais recente, né? Os vereadores mais recentes a gente lembra, mas aquele das primeiras legislaturas a gente tem mais pouca recordação. Luzinete teve uma atuação a vereadora Luzinete. Na primeira legislatura que eu participei, nas duas primeiras, tinha uma composição de 11 vereadores, né? E eu não deixo de lembrar aqui em saudosa memória o vereador Zé Belo, que era um homem muito firme nas suas posições. Lafayette Alves. Mas, assim, ele sempre acompanhava o que era coerente e o que era a favor do povo. O professor, o meu amigo Lafayette, que é o embaixador dos caboclos. Extremamente equilibrado. Muito equilibrado, muito sensato nas colocações. Era um homem que dava aquela contribuição de cuidar das estradas como ninguém, né? Parecia que ele tinha aquele zelo pela região dos caboclos, era um que sempre questionava. E então, se a gente for falar do Legislativo de Barra, a gente tem essas memórias importantes, e não podendo deixar de lembrar da primeira mulher vereadora, que foi Dona Birina, a mãe do ex-prefeito e a sogra da atual prefeita, Dona Birina Andrade, sempre sensata nas suas colocações, mas assim, ela sempre tratava com muita delicadeza os colegas. Muita elegância, né? E eu tive também a honra de participar da legislatura em que tinha mais mulheres, né, que era Dona Birina, Luzinete e Gerlane. Gerlane, a esposa de Sinha. Então, a gente teve esses contextos que eu vivi na Câmara. Foi um contexto bom, que teve um contexto de muita participação feminina. Eu lamento que nas últimas legislaturas a gente não tenha tido a sorte de ter a participação das mulheres. Na atual nenhuma, né? Na atual também não tem, que é a maioria da população de Barra de Santana, mas que ainda não teve esse trabalho, e Ânia quase chega, né? Representando a tradição de Vital de Zé Araújo, que a família dele sempre teve uma grande representação na Câmara de Buqueirão, desde o grande com Buqueirão. Zizi, com Antônio Bicudo, como o pessoal chama, né? Antônio Araújo, presidiram a Câmara de Buqueirão, veneziano. Teve Antônio Brito aqui, que foi vice-prefeito. Teve o ex-vice-prefeito Antônio Brito. Então, a gente tem essas famílias que
que tinha mais tradição na política. Eu nunca tive tradição na política, como diz o ditado, eu não tinha muito essa tradição, assim como Samuel lá na Barriguda, o ex-vereador Júnior Farias também, a gente tinha menos tradição, mas aí hoje já teve mais essa mudança, né? Tem os novos vereadores que eu não convivi, mas que têm o meu respeito. E Barra de Santana, eu acredito que dessa legislatura atual, teve um filho mais próximo, que foi Novinho, que é Novinho, né, que vai meu abraço ao vereador Novinho, que tem toda uma identidade com a história de Barra, do seu trabalho prestado aqui em Barra de Santana. Paulo Medeiros, Paulo do sindicato, teve um convívio lá com a gente também. Foi um defensor das causas trabalhistas, principalmente dos trabalhadores rurais de Barra de Santana, e que teve uma grande contribuição na Câmara Municipal de Barra de Santana. Vários outros colegas, uns com menos destaque assim, em fala, em luta, como o saudoso Dedé de Nena. Né? Dedé de Nena foi eleito vereador, é um fato engraçado, porque ele nunca falou no comício e nunca falou na Câmara, né? Mas foi vereador. E, inclusive, a gente fez uma homenagem e colocou o nome dele lá no plenário, o plenário José Soares Barbosa, que é Dedé de Nena. E peço desculpa àqueles que eu não lembrei, mas os vereadores que contribuíram para a história de Barra de Santana, os ex-prefeitos, que também tiveram a sua contribuição. E, assim, em um outro momento, em outro programa, a gente pode falar da discussão política, né? Mas, assim, a gente ia falar especificamente da emancipação política, mas estendemos aqui. Não, mas está tudo bem. Inclusive, eu acho que a gente poderia até falar, Vadeuso, no momento, é só com um spoiler, né, como diz hoje na linguagem, do Luau, que foi uma festa que a gente pensou para Barra e que foi importante para a divulgação da cultura de Barra. Como é também, e daria um programa para a gente discutir e falar, talvez num momento posterior, a história da história da festa de Barra de Santana. Ela foi fundamental, eu acredito, para que a gente não só construísse a cultura de Barra de Santana voltada para a história, porque o resgate da história de Senhora Santana e São Joaquim, eu aprendi nesse contexto que Senhora Santana não é Nossa Senhora. Ela é a mãe de Jesus, né? Que é Nossa Senhora. Santana é a avó. Aí eu chamava Nossa Senhora Santana, mas aí disseram, não, Santana não é Nossa Senhora, Santana é Senhora Santana, né? Para os católicos. Para os cristãos, ela é a avó de Jesus. Mas, assim, a gente tem, na história de Barra de Santana, a importância cultural das festividades que aqui foram estimuladas e aumentadas com a emancipação, que a gente tinha uma grande história tradicional, mas a emancipação política ela deu esse salto no que hoje é a festa de Barra de Santana. Né? Deu um impulsionamento muito grande. E nesses 2 últimos anos, que a gente não tem pandemia, provavelmente esse ano não sei se vai ter, mas quando tiver, com certeza será grande, como foi todos os anos. A Noite da Poesia, que nós realizamos. A Noite da Poesia, é verdade. Tive a oportunidade de realizar também. Rosilda Barreto, muito bom, uma aula de história de Barra de Santana, ela diz. Zé Araújo, parabenizando pela entrevista. Sidival Barreto, também parabeniza pelo programa, uma excelente aula de história. Nosso amigo Clóvis Travassos também está por aqui. Então, o tempo foi-se embora, nós chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer pela sua participação. Eu acho que deu para a gente, como você disse, construir alguns recortes aí sobre a história. Naturalmente, não toda a história não tem nem como ser contada, porque ela é muito extensa, mas deu para a gente ter uma ideia sobre a trajetória até a emancipação, né? É verdade. E a questão da história da fundação do município, com todas essas particularidades que você citou. Você trouxe um recorte aí para a gente mostrar? Eu mostro aí. Duda tem como mostrar isso aqui? Depois a gente mostra. Esse foi quando a gente foi gravar o hino, eu fui gravar o hino, aí mudamos o estrofe no caminho. Eu mudei o estrofe no caminho, a gente tinha digitado. A gente mudou esse estrofe no caminho para gravar o hino. Duda está focando bem. Isso aqui. Eu gostaria de encerrar agradecendo também Isso aqui são o papel que deu origem aí ao hino de Barra de Santana, as estrofes. E ali está a correção no refrão. Quando vamos gravar. Eu gostaria de agradecer o espaço, né, e fazer uma justa lembrança em homenagem às professoras. Um abraço à professora Késia. E um abraço e um beijo à Safira, minha filha querida. Grande abraço para a irmã Késia. Em nome da qual saúdo todos os professores da educação que fazem educação no município. Eu uma filha que está emprestada à Queimada, né? Lembrar, viu, Tantão, que Késia
professora Kézia é filha de Chico, de Ló, né? Chico Bonifácio. Chico Bonifácio, para as pessoas que não conhecem, para saber, Chico Bonifácio, ali perto do Barracão, é irmã de Simone, que é a esposa do nosso amigo Tantão. Eu gostaria de também, infelizmente, no último programa que a gente estava aqui, a minha mãe estava viva, eu mandei um abraço para ela, hoje ela descansa na eternidade, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus todos os momentos que a gente possa estar com os que estão vivos, né? É verdade. Papai está lá na Rosa Branca, vai o meu abraço. Quantos anos, Tantão? 95, vai fazer 96, dia 18 de maio. Inclusive, essa semana a gente teve uma perca grande, o nosso queridíssimo tio Aníbal, né, foi também chamado para morar com o pai. Né? Me permita os sentimentos em nome de todos que fazem a Barra Web. Ele faleceu na última quinta-feira. Seu Aníbal, irmão de seu nonô. Aos 98 anos. Mas aí teve uma longa história, ele era o homem que cuidava dos carros de boi, né? Ele tinha uma paixão, que era o carro de boi por tração animal, puxado por 2 bois, acho que quase ninguém conhece, mas ainda tem um carro lá na casa dele, que era a tração, um carro traçado por 2 bois. E também estender os nossos abraços a todos os que estão nos ouvindo, agradecer as palavras e as lembranças dos amigos que fizeram aqui as menções à nossa pessoa, e lembrar, né, mais uma vez, que a história a gente constrói as versões e a posteridade a reproduz. É verdade. E que Deus possa abençoar cada um de nós, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos escutam, o meu abraço e o meu carinho. Que Deus abençoe a todas as famílias de Barra de Santana, a todos os meus irmãos que estiveram por aqui na live, Sérgio, João, Graças, Ana, que eu vi aqui a menção, Geralda, Maria José, Cicinho esteve aqui no outro programa, né? Cicinho já esteve conosco. O Tenente Cicinho, que agora é Tenente Bombeiro. Agora, né? E todos os outros familiares. E os parabéns àqueles que estão aniversariando desse mês de abril, né? Ao poeta. Você também no dia 1º, não é mentira? É verdade, não é verdade. Pois fica aqui o nosso agradecimento e um abraço a cada irmão de Barra de Santana. Muito bem, agradecer a Duda pela paciência, pela cooperação de hoje. Nosso técnico hoje não estava conosco, Duda, que está fazendo o trabalho, Duda que já preparou aí um técnico substituto. Agradecer, Duda, esse programa que é muito importante, que fala justamente sobre a história da emancipação política de Barra de Santana. Agradecer a Tantão, mais uma vez, por atender o nosso convite, nosso chamado, sempre muito cordial quando o convidamos, e sempre muito participativo na história do nosso município. Dizer que o município de Barra de Santana, durante toda a sua trajetória, teve várias pessoas que contribuíram para a construção desse município. Distante, agora, de qualquer debate político que circulou as histórias do passado, dizer que todos tiveram uma contribuição importante para a construção de nossa terra. Uma saudação a todos aqueles que passaram pelos governos de Barra de Santana, nossa saudação também à atual prefeita do município, que foi reeleita para o mandato até 2024. Então, um abraço. Deus possa abençoar a gestão municipal e, como disse Tantão, os debates fazem parte da história para aqueles que estão na posteridade contarem a história daquilo que aconteceu. Muita gente passou, muita gente contribuiu nos vários poderes do nosso município e, acima de tudo, a força do nosso povo e a bênção de Deus sobre a nossa cidade. O programa de hoje está chegando ao final. Agradecer mais uma vez a Tantão, que esteve aqui conosco, falando sobre a história da emancipação política de Barra de Santana. Agradecer nosso amigo Simval Barreto, diretamente de Portugal, que fez também sua participação importante no programa de hoje. Na próxima terça-feira, teremos mais uma vez o Barra Notícia, trazendo um pouco mais sobre a emancipação política de Barra de Santana. A todos vocês, nosso abraço. Perdão mais uma vez pela voz. Vamos trabalhar para recuperá-la no próximo programa. Muito obrigado a você pela sua audiência. Cada recado que foi recebido, Tantão vai acompanhar alguns dias depois. Portanto, fica aqui a nossa gratidão a você e a nossa gratidão a Deus. Que Deus abençoe nossa cidade, nosso estado e nossa nação. Deus continue nos abençoando sempre. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Boa noite.